Olá, meus amigos! Mais uma vez, bem-vindos aqui ao canal do Professor Seca em mais uma jornada de revisão. E hoje nós vamos começar uma jornada de 6 aulas sobre um tema que não interessa só aos profissionais do direito, interessa a todos de uma forma geral, que é o tema sobre inventário. Não vamos abordar o inventário extrajudicial, né? O nosso trabalho aqui vai ser fazer uma revisão sobre o inventário como procedimento especial judicial. Vou dar alguns toques, porque tivemos mudanças recentemente sobre o inventário extrajudicial, mas o propósito, o foco realmente é uma revisão do que diz respeito ao inventário judicial. Então, antes de mais nada, gostaria de convidá-los a participar aqui do canal, né, se inscrevendo nele, convidando seus amigos e dando seu like. Mas antes do início da aula, vamos à nossa vinheta. Come on! Bom, retornando então, começando aí a nossa aula 1, procedimentos especiais, inventário. Quando nós falamos de inventário, obviamente, como aqui nós vamos falar sobre sucessão causa-morte, nós vamos falar então da sucessão em razão da morte, porque quando uma pessoa morre e ela tem bens, obviamente que com a morte abre-se a sucessão. E aí extingue-se a personalidade da pessoa. E aí por isso, como não é possível você ter bens sem um titular, surge o fenômeno da sucessão causa-morte, né? A aplicação por força do princípio de Saizzini, e aí a propriedade e a posse é transmitida aos herdeiros e a propriedade é transmitida aos legatários, não a posse, a propriedade. A posse somente para os herdeiros, e isso a gente vai falar mais à frente. É preciso, diante da abertura da sucessão em razão da morte, é preciso fazer o inventário e posteriormente a partilha de bens. Porque essa transmissibilidade da propriedade da posse, ela é uma figura, né? É uma ficção jurídica, porque, como falei, não pode haver bens sem um titular, mas precisa ser regularizado isso. E você se regulariza por meio de um inventário, seja ele judicial, seja ele extrajudicial. Se não houver essa regularização, o que vai acabar acontecendo? Se alguém quiser transmitir um bem desse herdado, só vai poder fazer transmissão de posse, não vai conseguir transmitir propriedade. Então precisa dessa regularização. A partir do momento que se abre a sucessão, nós passamos a ter a denominação espólio. O que representa o espólio? O espólio do falecido representa todo o ativo como o passivo dele. Então o espólio é um ente despersonalizado, ele representa uma massa patrimonial do falecido e engloba tanto as dívidas, né, passivo, como todos os bens que são aferíveis economicamente. Enquanto não há partilha de bens, a norma aplicada são as normas de condomínio, né? Há uma indivisibilidade. Inclusive, por força de lei, quando há a abertura da sucessão, os bens passam a ser considerados bens imóveis, como forma de garantir segurança jurídica. E a finalidade do inventário, né, é, na verdade, você fazer um levantamento, uma apuração dos bens, você identificar essas obrigações, aí nessas obrigações não só direitos, né, créditos a receber, como o passivo, dívidas a pagar. Também você vai identificar quem são os possíveis herdeiros, quem são os possíveis legatários, caso haja algum testamento, vai recolher tributos, e aí sim, havendo pluralidade de herdeiros, haverá então um formal de partilha. Os bens serão partilhados. Só havendo um herdeiro único, então haverá uma adjudicação para esse herdeiro único. E aí, como eu tinha falado para vocês, eu vou dar uma breve, abrir
um parênteses para nós aqui, em razão da relevância. Como eu falei para vocês, a gente fala sobre o procedimento judicial de inventário. Mas nós temos, né, a possibilidade, desde 2007, existe a possibilidade do inventário ser realizado extrajudicialmente por meio de uma escritura pública, dentro daquele programa de desjudicialização que vem havendo já há muitos anos, né, no judiciário. Só que quando isso entrou em vigor, né, há quase 20 anos atrás, havia alguns requisitos. Não seria possível fazer um inventário extrajudicial se tivesse incapaz, né, menores de 18 anos. Se bem que aquele que já fosse maior de 16, como ele já pode ser emancipado, poderia ser emancipado para que se realizasse o inventário extrajudicial. Era uma hipótese. Havia também um outro requisito, que não poderia haver inventário. Então, se tivesse inventário, também não poderia ser feito. Ou seja, e havia o requisito, que até hoje esse ainda vigora, os herdeiros teriam que ser concordes, não poderia haver litígio entre eles com relação à questão da partilha. Então, agora, no ano passado, a Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça passou por algumas alterações. E aí, para nossa surpresa, passou-se a admitir, né, a possibilidade do inventário vir a ser realizado, mesmo diante de um testamento tendo sido realizado e mesmo diante da presença de incapaz. Essa então foi a grande novidade, porque a questão do testamento já vinha sendo superado até pela jurisprudência. Já tínhamos várias decisões admitindo essa possibilidade do inventário judicial, extrajudicial, mesmo que tivesse testamento. O nosso artigo 610, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, autoriza o inventário, ou seja, ratifica aquela lei lá de 2007 e partilha, né, admite o inventário e a partilha sem instauração de processo, mas por escritura pública, desde que todos os interessados estejam de acordo e não haja incapaz nem testamento. Tá? Esse nosso CPC, que é lá de 2015, entrou em vigor em 2016. Ano passado, em agosto de 2024, foi promulgada a Resolução 571, que inseriu na Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça o artigo 12A. E esse dispositivo novo autorizou a possibilidade do inventário, né, ser realizado mesmo diante da presença de incapazes, desde que preenchido determinados requisitos, que eu vou falar sobre eles aqui agora para vocês. Então está aqui, ó, artigo 12A. O inventário poderá ser realizado por escritura pública, ainda que inclua interessado, menor ou incapaz, desde que o pagamento do seu quinhão hereditário ou de sua meação, né, ocorra em parte ideal em cada um dos bens inventariados e haja manifestação favorável do Ministério Público. Então, mesmo por escritura pública, o Ministério Público tem que ser provocado, tem que ser comunicado. Tá? Então, nas hipóteses desse caput, é vedada a prática de atos de disposição relativos aos bens ou direitos do interessado menor incapaz, atos de disposição, você alienar esse bem. Havendo nascitura, ou seja, uma gestante, né, uma criança ainda sendo gerada, não é isso? Nesse caso, né, para a lavratura dos termos do caput, vai ter que se aguardar, né, o registro do seu nascimento com a indicação da parentalidade ou a comprovação de não ter nascido com vida. Isso já acontece no judicial, porque como nós adotamos, né, a teoria natalista, a personalidade surge do nascimento com vida, embora haja resistência, haja uma outra corrente que é a concepcionista, mas ainda vigora no entendimento majoritário, em razão do artigo 2º do Código Civil, que adotamos a teoria natalista para início da personalidade. Então, no judicial já é assim, tem nascituro, né, o bebê está sendo gerado ainda, aguarda-se o nascimento com vida, ele adquirindo personalidade, obviamente ele vai herdar também. A eficácia da escritura pública do inventário com o interessado menor ou incapaz dependerá de manifestação favorável do Ministério Público, como a gente tinha falado, devendo o tabelião de notas encaminhar expediente ao respectivo representante. Então, é atribuição do tabelião informar o MP.
Em caso de impugnação pelo Ministério Público ou terceiro interessado, o procedimento deverá ser submetido à apreciação do juízo competente. Também foi inserido, né, na Resolução 35, o artigo 12b, aí já pela Resolução 579, que é também do ano passado, e aí nesse caso aqui autoriza inventário extrajudicial, ainda que haja testamento, desde que preenchidos determinados requisitos. Vamos a eles. Artigo 12b, é autorizado o inventário e a partilha consensuais promovidos extrajudicialmente por escritura pública, ainda que o autor da herança tenha deixado testamento, desde que obedecidos os seguintes requisitos. 1. Os interessados estejam todos representados por advogado devidamente habilitado. Exista expressa autorização do juízo sucessório competente em ação de abertura e cumprimento de testamento válido e eficaz, em sentença transitada e julgado. E 3. Todos os interessados sejam capazes e concordes. E 4. No caso de haver interessados menores ou incapazes, seja também observadas as exigências do artigo 12A, né, dessa resolução, da Resolução 35. Então, com essas duas resoluções, dois dos requisitos para a elaboração do inventário extrajudicial foram definitivamente superados agora, estão devidamente regulamentadas, né, na resolução, o que é muito salutar, é muito bem-vindo dentro do programa, né, de desjudicialização. Temos ainda também como requisito, nesse caso aí do testamento, nos casos de testamento invalidado, revogado, rompido ou caduco, a invalidade ou ineficácia tenha sido reconhecida por sentença judicial transitada em julgado na ação de abertura em cumprimento do testamento. Parágrafo 1º, formulado o pedido de escritura pública de inventário, a partilha nas hipóteses deste artigo deve ser apresentada junto com o pedido, certidão de testamento e constatada a existência da disposição reconhecendo filho ou qualquer outra declaração irrevogável, a lavratura da escritura de inventário e partilha ficará vedada e o inventário deverá ser feito obrigatoriamente pela via judicial. E parágrafo 2º, sempre que o tabelião tiver dúvidas quanto ao cabimento da escritura de inventário e partilha consensual, deverá suscitá-la ao juízo competente em matéria de registro público. Então, mesmo que o inventário, importante isso, e a partilha sejam feitos por escritura, é indispensável que todos estejam assistidos por advogado ou defensor público, e pode ser comum ou não, né, nos termos do parágrafo 2º do artigo 610. Sem isso, o tabelião não vai lavrar a escritura. E aí o que fica claro é que, a partir, né, do ano passado, com essas duas reformulações, o único requisito hoje ainda impeditivo para que haja um inventário extrajudicial, basicamente, não haver concordância, né, entre os sucessores, entre os herdeiros, né, havendo litígio entre eles, obviamente não há como ser feito. Feita essa observação, esse parênteses aí para mostrar para vocês, porque isso é uma decisão muito recente, então passamos aqui tudo agora do inventário, seguindo o caminho judicial. Em que consiste o inventário? Já mais ou menos falamos isso ainda agora, né, quando falamos sobre o objetivo, o propósito dele. Ele, na verdade, ele vai arrolar os bens, né, ele vai selecionar esses bens, vai enumerá-los, vai descrever todos eles, vai identificar todos os herdeiros, vai identificar as obrigações, sejam elas ativo ou passivo, para que oportunamente possa haver, então, a adjudicação, caso haja herdeiro único, ou a partilha de bens, quando você tem pluralidade de herdeiros. Então, os objetivos do inventário. A expressão inventariar traz consigo a noção de enumerar, arrolar, elencar. Para isso, é preciso que o inventário, né, ele vai servir no momento da morte, né, abre-se a sucessão, como já tínhamos falado, e é preciso descrever, então, né, toda a íntegra desse patrimônio, sejam eles ativos ou passivos, sejam direitos ou obrigações. No inventário, né, será feita a descrição do monte-mor. Monte-mor é sinônimo de espólio. Tá? Nele devem, né, ser incluídos não só os ativos, como os passivos que integram a herança, mas também a meação do cônjuge. Meação de cônjuge
não tem a ver nada com sucessão causa-morte, tá? Ameação é direito de família, mas tem que constar lá no o que corresponde à ameação do cônjuge, que não será objeto de sucessão, uma vez que nesse momento inicial ainda não é possível distinguir o que vai compor a ameação, né, do cônjuge ou do companheiro. O Monte Mor, ele vai ser composto, né, da herança propriamente dita, isto é, dos ativos e dos passivos deixados pelo morto, e de eventual meação do cônjuge. No inventário será oportunamente identificado o que faz parte da herança e o que faz parte da meação, pois só aquela, ou seja, só a herança é que passará aos herdeiros, não a meação, né? Porque essa vai permanecer com um cônjuge supérstite, sobrevivente, e não só cônjuge. Isso também é extensível, no caso da união estável, aos companheiros. No passado, assim, no início da vigência do nosso Código Civil, na questão sucessória causa-mortes era dado tratamento diferente quando se tratava de união estável. Isso foi superado, né? O dispositivo, que era o artigo 1790, foi declarado inconstitucional e, a partir de então, o companheiro foi equiparado a herdeiro necessário. Identificado, né, os herdeiros, identificado o patrimônio, o que é meação e o que realmente vai ser transmitido aos herdeiros, aí passa a ser o momento de recolhimento do tributo, né, do imposto ITCMD, que é o imposto de transmissão causa-mortes. Então, recolhido o imposto, aí sim, efetivamente, estaremos diante da possibilidade da partilha de bens. Já temos algumas decisões em que se admite até a partilha ser realizada e o recolhimento posterior. Qual seria, né, a natureza do inventário? Aí nós estamos falando do inventário aqui judicial. Ele é um processo de conhecimento de jurisdição contenciosa, não é jurisdição voluntária. Por quê? É um procedimento especial, como já falamos, destinado a catalogar o patrimônio deixado por alguém que morreu, indicando ainda quem são os seus herdeiros, né, quem são os seus sucessores. Será apurado o quinhão que caberá a cada um sucessor quando for realizada a partilha e o que deve ser atribuído a eventuais credores ou cessionários. Inventário, aqui, ele é um processo de conhecimento de jurisdição contenciosa, porque pressupõe, né, sempre o potencial litígio entre os herdeiros. A finalidade do inventário, ela pode ser enumerada da seguinte forma: como já falamos, estabelecer o rol de bens, né, enumerando eles, os direitos e obrigações, deixados pelos decujos, isolar quais bens integram a herança e quais a meação. Deve-se também aqui, como finalidade, identificar quem são herdeiros, quem são legatários do decujo. Legatários são aqueles que são beneficiários por uma disposição testamentária, verificar se a herança tem força suficiente para o pagamento das dívidas, ou seja, se o patrimônio, né, se o ativo deixado pelo falecido ele é suficiente para arcar com o passivo deixado por ele. E aí, já que os herdeiros... E outra coisa, por que verificar essa questão se tem forças suficientes? É porque essas dívidas deixadas pelo decujus não alcançam o patrimônio pessoal dos herdeiros, ok? Só alcançaria no limite do quinhão hereditário que ele recebeu de herança. A isso nós chamamos de princípio ultra vires hereditatis. O sujeito faleceu, não extingue as dívidas dele e o patrimônio dele, o princípio da responsabilidade patrimonial, o patrimônio dele vai responder pelas dívidas que ele deixou. Podemos ainda acrescentar aqui dentro das finalidades e serão feitos então, uma vez identificando esse passivo, serão feitos esses pagamentos, né, das dívidas, e aí estabelecer como será feita a partilha e o quinhão será atribuído a cada um dos sucessores. Podemos dizer ainda que tem como finalidade o inventário permitir a regularização de imóveis perante o cartório de registro de imóveis. É muito comum, às vezes, na hora de fazer o inventário, ter imóveis ainda em situação de irregularidade. Então,
é possível. Lógico que isso não será feito dentro do inventário, né? Será feito em ações próprias ou em atividade extrajudicial. O imóvel, obviamente, ele vai continuar no nome do decúgio, o que impedirá que os herdeiros vendê-lo, como já tinha falado isso. Né, com quanto, né, a morte se passa a propriedade e a posse para os herdeiros, mas falei isso para vocês que isso é uma ficção jurídica, porque a vacância, o fenômeno da vacância, que é a separação, né, entre a titularidade, né, com a extinção da personalidade. Então, o falecido, obviamente, com a extinção da personalidade, há uma separação, os bens ficam sem uma titularidade. Isso é o que a gente chama de fenômeno da vacância. Como ela não pode se estender, aplica-se o princípio de Saizine, e aí essa transmissão de propriedade e de posse, ela de uma forma fictícia, não afasta a necessidade do mecanismo do inventário para regularizar. Então, se quiser dispor, se quiser alienar durante esse período, só vai transmitir posse, né, em situação irregular, porque os bens vão estar ainda em nome do falecido. Permitir também a regularização de aspecto tributário, se tiver algum IPTU de algum imóvel, né? Permite também interesses de incapazes sejam fiscalizados pelo Ministério Público e permitir disposições de última vontade, né? Que são os casos onde ou você tenha um testamento ou onde você tenha um codicilo, que é um outro instrumento também de disposição de última vontade. Com isso, vamos falar agora sobre a questão do inventário negativo. Muita gente nunca ouviu falar nessa figura. Por quê? Porque, na verdade, não existe previsão legal de inventário negativo. Então, a doutrina e a jurisprudência têm admitido, né, a possibilidade, né, de se promover um inventário negativo judicial, mas também é possível promover lá no extrajudicial, mas não é a nossa proposta aqui agora. Tá, mas por que eu vou fazer o inventário negativo? Pode ser que os herdeiros, né, sucessores, tenham a necessidade de mostrar que o decujus não deixou nenhum patrimônio. Caso ele tenha deixado dívida e isso possa colocar em risco até seu patrimônio pessoal, pode haver a necessidade então desse, né, inventário negativo. Né? As dívidas do decujus não podem ultrapassar as forças da herança, como eu falei para vocês. Então, é possível que haja necessidade então de se fazer esse inventário negativo para demonstrar aos credores do falecido que ele não deixou nenhum patrimônio. Também o patrimônio pessoal dos herdeiros não vai responder, como já falamos. Bom, pode interessar também demonstrar, né, uma outra hipótese, que o decujus não deixou bem nenhum e que eles, sucessores, nada receberam e com isso desobrigaram frente aos credores. Também pode ser útil o inventário negativo no caso de viúvo ou viúva que não possuem bens nenhum, queiram contrair novas núpcias e aí eles, se não fizerem inventário, a eles seria imposto o regime de separação legal de bens, conforme dispõe o artigo 1523, inciso 1º, porque não fazer um inventário traria a confusão patrimonial. Então, o inventário negativo vai demonstrar que ele não deixou nenhum patrimônio e aí, com isso, ele ou ela querendo contrair novas núpcias, poderão escolher o regime de bens que bem, né, acharem que lhe interessa. O inventário negativo também será processado no mesmo foro ou juízo onde se processaria o inventário comum. O interessado ele vai pedir ao juiz que tome as suas declarações por termo e que conterá seu nome, qualificação, último domicílio do decujus, dia, hora, local do falecimento, todas as informações a respeito do cônjuge, surpertes. Toda vez que eu falar em cônjuge, entenda também companheiro e herdeiros. O interessado vai declarar que o falecido não deixou bens a inventariar, o juiz vai ouvir o Ministério Público, se houver interesse de incapazes, é a Fazenda Pública, não havendo impugnação, o juiz vai de plano julgar esse inventário negativo. Se necessário, pode ser ouvidas inclusive testemunhas, que atestarão a inexistência de bens, caso se torne controvertida de alguma forma. Com isso, para concluir a nossa aula de hoje de revisão sobre inventário, nossa primeira aula,
Eu vou falar sobre a Lei 6858, que é lá de 1980, que fala sobre bens que não precisam ser penhorados. Muitas pessoas também não sabem disso, tá? O artigo 1º dessa lei, lá no caput, os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fundo de Participação, PIS, PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil. E são indicados em alvará judicial, então não precisa de inventário, basta um alvará judicial. O que é um alvará judicial? Uma autorização, tá? Não depende nem de inventário, nem de arrolamento. E aí, para concluir, temos ainda sobre a lei, né, o artigo 2º, que também, né, se aplica no sentido de restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos recolhidos por pessoa física, e não existindo outros bens sujeitos, né, a inventário, aos saldos bancários, por exemplo. Então, saldo bancário, quando não tem outros bens a inventariar, e de contas de caderneta de poupança, fundos de investimento, no valor até 500 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Os bens, né, aqui indicados no artigo 2º podem ser levantados também por um simples alvará judicial, ou seja, uma simples autorização, não depende de inventário, não depende de arrolamento. Tá? A competência, nesse caso, né, é da Justiça Estadual, conforme dispõe a súmula 161 do STJ. Com isso, então, encerramos a nossa primeira aula sobre inventário. Espero que tenham gostado e, mais uma vez aqui, um meu forte abraço, um beijo no coração de todos e lembrando, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de convidar seus amigos e não esqueçam de dar aquele like maravilhoso que só vocês sabem dar, tá? Até a nossa segunda aula sobre inventário. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.